Graça e paz. Bem, glorificado seja o nome do Senhor por estarmos hoje aqui, quarta-feira, pouco abafada, para a honra e glória do Senhor. Título dessa mensagem nessa noite, vocês já sabem. Vocês já sabem. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 17. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso de número 17. Por que nós não falamos? Porque nós não falamos segundo a Pedro. E essa carta ela não foi destinada a Pedro, ela foi escrita por Pedro. Assim como no Antigo Testamento, nós chamamos os livros de livro de crônicas, livro de reis, livro de Samuel. E as cartas escritas por Paulo, elas foram direcionadas, por isso elas são os Romanos, 2 Coríntios e assim por diante. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 17, diz assim: Amado, vocês já sabem dessas coisas. Portanto, estejam atentos, a fim de que não sejam levados pelos erros desses perversos e percam sua firmeza. Antes cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Meu Deus eterno Pai, aqui estou, Senhor, para ser usado por Ti, Senhor, como canal da Tua palavra, da Tua bênção. Fale aos nossos corações de uma forma tremenda, Senhor. Fale o que Tu queres, Senhor Jesus, para que possamos ouvir o Teu querer, ouvir a Tua graça, em nome de Jesus. Amém. Amém? Obrigado pela água, irmão. Nem vi o irmão colocando aqui. Existem algumas coisas que a gente já conhece, já sabe o que é, a gente entende, tem um conhecimento, como ela funciona, para que serve, tudo mais, mas a gente não consegue explicar. Você já passou por essa situação? Você sabe o que é, você sabe exatamente a coisa, não consegue explicar para uma. Você precisa passar para a pessoa. Você pode até lembrar o nome da coisa, mas quando você precisa explicar, não consegue. Até, às vezes é necessário até desenhar para a pessoa, para tentar explicar o que você quer passar. Para tentar explicar do que se trata. Para as pessoas entenderem de forma clara. Já passou por isso em alguma situação? Muitas vezes, ou na maioria das vezes, a coisa é bem simples. É uma coisa bem de detalhe. Mas nós não conseguimos expressar claramente que passa em nossa mente, realmente as pessoas entendam o que nós queremos falar, o que nós queremos que as pessoas saibam. E no contexto aqui, Pedro deixa claro a importância de compreendermos as cartas paulinas, cartas de Paulo, como forma de querer fazer a vontade de Deus, querer estar mais próximo de Deus, querer fazer com que o nome do Senhor seja glorificado. Porque Paulo deixou claro, Pedro reforça aqui, Paulo deixou ensinos muito didáticos
sobre o crescimento da nossa vida cristã. Então ele finaliza essa carta deixando 3 importantes ensinamentos gerais. Depois de ele falar, olha, as coisas que Paulo está falando, vocês já sabem, ou deveriam saber. Mais importante. E ele fala, olha, agora eu só vou falar 3 coisinhas rápidas. Porra, coisinhas mais básicas. Não vai ser na profundidade de Paulo o ensinamento que eu vou dar, mas vai ser algo mais básico. Eu quero que justamente passar esses 3 pontos que Pedro deixa assim na sua saudação final. O primeiro deles é: mantenham-se firmes. Em algumas traduções diz, estejam atentos, guardai-vos, acautelai-vos, tomem cuidado, vigiem. Ou seja, de certa forma, o Senhor está te direcionando para que você esteja firme na palavra, firme em Deus, firme no Senhor Jesus, de uma forma que você não seja abalado por nada e nenhuma circunstância. Eu costumo brincar com alguns adolescentes. Está firme que nem a geleia? Alguns deles, sim, firme que nem uma geleia. Quantas vezes estamos firmes que nem uma geleia? A palavra grega aqui utilizada para essa firmeza é sterigmon, que traduzido significa firmeza e representa uma posição estável, ou seja, uma posição sem mudança. Firme ali sem mudar. É mais firme que estátua. Por quê? Porque estátua, se você mudar a posição da base dela, o que acontece? Ela muda. É sem mudança. Totalmente algo que muda de opinião. É sim, sim, não, não. Precisamos entender por que essa necessidade de estarmos firmes e inabaláveis. Mantemos firmes. A minha esposa Gislane conta que uma vez pegou um vídeo de um pastor e quando ele ia batizar um membro, ele falava, promete uma coisa para mim. Você vai se decepcionar comigo. É isso mesmo, promete uma coisa. Promete que você vai se decepcionar comigo. Por quê? Porque pastores, nós somos seres humanos, erramos, temos também os nossos erros. Todos nós erramos. Mas nós não podemos nos abalar com os erros dos outros. Por quê? Porque nós devemos estar firmes em Deus, estar firmes no Senhor Jesus. E a importância disso está lá em 1 Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, verso 58. E 58. Amém? Enquanto diga amém? Diz assim, portanto, meus amados irmãos, sejam fortes e firmes, trabalhem sempre para o Senhor com entusiasmo, pois vocês sabem que nada do que fazem para o Senhor
é inútil. Hein? Quando você está firme, não há nada que te abale. Você está ali trabalhando para o Senhor, com entusiasmo, com alegria, e nenhum obstáculo poderá te atrapalhar. Nada, por quê? Porque Deus está contigo e você está com Ele. Nada te abala. Nada vai te impactar, independente da situação, independente das pessoas, independente dos motivos, independente da situação, independente do que quer que seja. E o mais importante é que você está trabalhando para a glória de Deus, para a glória do Senhor, não para que as pessoas vejam, para que a sua vida seja, para que a glória do Senhor seja manifestada através da sua vida. É por isso a necessidade de estarmos firmes. E o mais importante, o que você está fazendo, seja qual for o seu papel, a sua atividade na igreja, o que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber. Você não faz para homens, faz para Deus. E quando você está firme, quando você está entusiasmado, o seu líder pede, você vai lá e faz. Seus pais ordenam para já. O seu pastor manda, você vai lá e obedece. Não é porque você é escravo deles ou porque eles são legais, não. Não é isso. É porque você está firmado simplesmente nas promessas do Senhor. E você está fazendo, por quê? Porque provavelmente eles já passaram por isso e podem te levar a evitar os erros, evitar os problemas. As pessoas estão ali, essa liderança está ali para quê? Para te ensinar, para te auxiliar, para te ajudar a fazer crescer. É isso. É importante que você ouça e entenda que essa liderança traz a voz do Senhor na sua vida. Segundo ponto, é totalmente ligado a isso. Se você dá ouvidos, você aprende. Então você cresce na graça e no conhecimento. Em vez de dar atenção a diversas heresias, diversos problemas aí que nós vemos aí afora, nós somos desafiados a quê? A nos apegarmos na palavra do Senhor. Nos apegarmos a Deus, simplesmente. Vamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Quanto mais eu e você conhecemos a Cristo, mais crescemos na graça. O conhecimento de Cristo é a raiz e a graça é o fruto. Não se trata apenas de você conhecer o ensinamento, se trata mais que isso, é conhecer uma pessoa. Não é simplesmente conhecer, adquirir mais conhecimento. Conhecer Jesus Cristo, seu Salvador. Não é só conhecimento de alguém, mas quando você lê a palavra, você adquire intimidade com esse alguém. Não se trata de conhecer uma pessoa mais, conhecer o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O mais importante, não se trata de um conhecimento teórico, mas experimental. Você tem experiências com Cristo.
quando você conhece. A vida cristã é como andar de bicicleta. Quem aqui sabe andar de bicicleta? Gente que hoje em dia talvez, né? A bicicleta como funciona? Ela tem que estar em movimento. Sempre para frente. O que acontece se você para? Se ela para? Cai. Não é isso? Da mesma forma, a vida cristã. Você deve estar sempre andando para frente, sempre crescendo. Por quê? Porque daí você não cai. Sempre buscando. Mantenha-se firme e você cresce. Uma criança, quando ela nasce, tudo, e os pais percebem que ela não está crescendo, o que os pais pensam? Os pais de criança. A criança está lá e ela não se desenvolve. O que o pai pensa? Tem problema de saúde. Alguma coisa errada não está certa. Não é isso? Uma coisa errada não está certa. Ou seja, a criança deve ter algum problema de saúde. O crescimento é algo essencial para a vida. E isso deve ser para a nossa vida cristã. Quando o cristão não cresce espiritualmente, está também doente espiritual. Uma doença espiritual. Algum problema tem. Temos que continuar crescendo até encontrarmos com o Senhor Jesus. Paulo, no caso de Paulo, depois de 25 anos como cristão, olha o que Paulo disse, lá em Filipenses 3, 13 a 14. Filipenses, capítulo 3, 13 e 14. Eu preguei sobre isso no último Religue. Filipenses 3, 13 a 14. Olha, Paulo já tinha mais de 25 anos de vida cristã. Imagine, olha, quanto tempo você tem de vida cristã? Além, pensou, né? Batizado há X tempo. É interessante notar que Paulo, por mais de 25 anos, era uma vida lá, 100%, era uma vida dedicada ao Evangelho, dedicada à palavra. E olha só o que Paulo diz. Filipenses 3, 13 e 14. Não, irmãos, não a alcancei, mas concentro todos os meus esforços nisto, esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante, prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial pelo qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Bem, Paulo, por todo esse tempo, ele diz, olha, eu ainda tenho muito que aprender, eu ainda tenho que continuar crescendo. É importante isso. Devemos buscar isso em nossa vida. Crescimento, veja bem, o crescimento é uma necessidade e não uma opção. Além disso, vale ressaltar que o crescimento ele é gradual. Ninguém começa a vir na igreja e depois pronto, opa, já estou sabendo de tudo. Não preciso saber nada mais. Não, ele é. Até mesmo Jesus começou no mundo como um quê? Como um bebê. Foi crescendo em sabedoria. A Bíblia fala justamente isso. Ninguém passa de um bebê para adulto em um dia. Leva tempo. É preciso de tempo para crescer e se desenvolver.
Imagina, você pega, uma criança nasce, e aí você leva ela para casa e fala assim, olha para ela, como se ela entendesse, tá bom? Se ela entendesse. Olha, ali está a geladeira, o banheiro fica ali e aqui é o corredor. Você não pode sair de casa, ouviu? Não tem como. Criança, o quê? Vai crescendo, crescendo e vai adquirindo conhecimento, vai sabendo o que é cada coisa. E você vê que pode até, com o seu tempo de cristão, você pode até não perceber a mudança que teve na sua vida. Mas você tem que olhar para trás, perceber que você, como você era lá atrás, como você é agora, e como você era lá 5 anos atrás, e como você ama mais a Cristo agora. Uma das nossas jovens, Kailane, em uma das suas pregações no Relig, ela disse assim, eu tenho vergonha de como eu era há alguns anos atrás. Isso o que é? É um reconhecimento da mudança que Deus operou na vida dela, gradativamente. Ela não percebeu isso da noite para o dia. Levou anos. Mas esses anos foram produtivos, dia após dia. Agora você. Sim, você mesmo. Olha para trás. Sente o tamanho do pecado que havia, o tamanho do peso que você carregava. Agora você obedece mais a palavra de Deus do que antes, do que há anos atrás. Agora você quer conhecer mais a Deus do que como era antes. Agora você quer ficar mais próximo de Deus do que era antes. Isso vai crescendo gradativamente. É importantíssimo. E por fim, não menos importante, terceiro ponto. A Ele seja a glória. Recentemente, a Gislaine, minha esposa, pregou no Relig de que Deus não divide a sua glória com ninguém. Nem mesmo aqueles que desejam, de alguma forma, glorificar a Deus, fazer a sua obra, fazer assim, realizar algo tremendo. Mas tem feito o quê? Somente as suas vontades, os seus sonhos, o seu querer. Somente para satisfazer o seu ego. E não para glorificar a Deus. Deus não divide a sua glória com ninguém. E a melhor forma de glorificarmos a Deus é através do quê? Das nossas vidas, é através dos nossos testemunhos. Sabendo que o que nós fazemos é para servir ao Senhor e para glorificá-lo de alguma forma. E a melhor forma que você coloca isso em prática, glorificar ao Senhor, é através do processo de santidade. Quando você busca santificação a cada dia, você glorifica a Deus quando você busca isso na sua vida. Cada dia, eu falei no último Relig, que o meu dia de hoje eu tenho que ser melhor do que eu era ontem. E amanhã eu tenho que ser melhor do que eu sou hoje. É isso que é um processo gradativo de santidade. E Paulo descreve isso lá, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, verso 31. Texto bem conhecido. Diz assim:
Portanto, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus. Amém? Tudo o que você fizer, tudo o que você fizer, faça o quê? Para glorificar o nome do Senhor. É a forma que você faz para agradecer a Deus pelo que Ele fez na sua vida. Todos os momentos, todas as situações da sua vida. Você deve estar disposto a demonstrar Cristo através de você. O meu desejo é esse. Eu creio ser o desejo do Senhor. Você esteja frequentemente firme na palavra, nas promessas do Senhor. Você entenda a necessidade de crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Segundo ponto. E por fim, não menos importante, que você faça tudo, repete comigo, tudo para a glória de Deus.